Fala, seus paterno. Cara, hoje eu coloquei lá no meu Instagram um texto contando uma história que eu tive com meu avô. Se você não leu ainda, vai lá que tá bem legal esse texto. E comenta também se você teve alguma experiência parecida com algum familiar seu, com seus pais ou com seus avós, algum cuidador. E eu vou contar aqui essa história rapidamente aqui para vocês. Eu tive um trabalho de escola para fazer que era um circuito elétrico. Eu tinha que montar um circuito elétrico e levar para o colégio. E a minha mãe pediu para que eu fizesse com o meu avô. O meu avô era desses caras que ele consegue construir uma casa assim facilmente, sabe? Tudo, elétrica, toda a parte de construção mesmo, hidráulica, tudo. Ele era muito bom nessas coisas. E aí a gente foi fazer e a gente fez tudo, né? Então a gente pegou um pedaço de madeira, a gente cortou a madeira, pintou a madeira, aí a gente colocou ali, conectou ali um interruptor nas pilhas, com os fios, e aí chegava até a lâmpada, depois tinha o fio voltando. Cara, eu aprendi um pouco de elétrica ali nesse trabalho. E foi muito legal, sabe? A gente fez um pezinho, ficou lindo, ficou uma coisa muito legal, muito bem feita. Meu avô, tudo que ele fazia muito bem feito, sabe? E aí, quando eu cheguei na escola, eu vi as crianças chegando com umas coisas assim muito elaboradas, uma casa que tinha um interruptor do lado de fora, e aí você acendia todas as luzes da casa, tinha umas fábricas, todo mundo com esse tipo de projeto, e só o meu ali na minha madeirinha, sabe? Eu fiquei ali num primeiro momento, eu fiquei meio, puta merda, será que era assim mesmo? Fiquei meio, sabe, meio escondendo. Mas depois eu tive tanto orgulho de ter feito isso com ele, porque fui eu que fiz, sabe? Porque você percebe que aquilo era comprado, era uma coisa que não foram eles que fizeram aquilo. E eu aprendi, estava muito didático também, porque você via os fios, você entendia como é que funcionava aquilo, e eu fiquei muito orgulhoso daquilo que eu fiz, eu fiquei muito feliz daquilo que eu fiz. E eu usei esse projeto ali como um abajurzinho ali no meu quarto por muitos anos, assim, sabe? E eu acho que, pensando hoje como pai, essa história dá para fazer tantos paralelos, sabe, com a educação que a gente dá para os nossos filhos. A primeira reflexão que eu trouxe dessa história foi com relação ao consumismo, né? Tem crianças que você não consegue quase que entrar no quarto da criança de tanto brinquedo que tem. E aí a gente acaba ensinando um pouco isso, de que estragou, a gente joga fora e compra outro. E qual que é o valor da gente criar o nosso próprio brinquedo, de fazer, porque o brincar é no próprio fazer o brinquedo, né? Então eu acho isso muito interessante. Quem ajudou muito nessa questão aqui em casa foi o Cascão da Turma da Mônica. O Cascão, ele sempre trabalhou muito com a sucata, e aí ele fazia os próprios brinquedos, ele fazia brinquedos para os amigos. Tem várias histórias do Cascão que comenta sobre isso, né? E aí o Pedro, ele sempre adorou a Turma da Mônica, e ele sempre adorava isso no Cascão, e ele fez muita coisa, ele fez muitos brinquedos. Eu vou mostrar um aqui para vocês, que é o Relâmpago McQueen. Ele que fez aqui com uns pedacinhos de madeira, com tampa de garrafa, com um arame. Então ele fez assim sozinho, ele pintou. Porque a gente às vezes romantiza tanto o nosso tempo, e mais ainda eu acho que os nossos pais romantizam muito o tempo deles, que no tempo deles eles brincavam de peão, brincava só na rua, que não tinha brinquedo, fazia a própria pipa, né, para empinar. Isso é romantizado, isso é nostálgico, mas por outro lado, essa falta que as crianças tinham nessa época acabava desenvolvendo muito a questão da criatividade, que é outro ponto que eu queria trazer para vocês também. Então, você não ter o brinquedo, você tem que criar alguma maneira de brincar, e muitas vezes criar o seu próprio brinquedo, né? Então a pipa, por exemplo, era uma coisa que você aprendia, mas você fazia a sua própria pipa, e muitas vezes você tinha muito orgulho de fazer daquele jeito, daquele tamanho. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade de brincar com isso, mas assim, você tinha muito esse processo de fazer a pipa, era muito legal, né? Essa escassez, ela pode ser muito benéfica. Não tô assim, então você está dizendo que a gente não deve dar nada para os nossos filhos? Não tô dizendo isso. Estou dizendo que a gente só deve cuidar do que a gente está dando para eles, né? Para a gente não dar tudo, para a gente sempre fazer esse controle da quantidade de brinquedos, o que não está sendo mais brincado, a gente tirar aquilo que já não está mais. Essa falta, ela acaba sendo interessante, que a criança possa desenvolver essa criatividade e inventar suas próprias brincadeiras. E uma outra coisa também que me gera de reflexão dessa história que eu comentei com vocês é a questão de você fazer algo junto com a sua criança, né? Então, se tem alguma coisa que a pandemia ensinou pra gente, ou uma das coisas, é a questão dos hobbies, a importância dos hobbies.
E a gente trabalhar nesses hobbies junto com as nossas crianças pode ser muito bom para elas no futuro, dessa lembrança, desse carinho afetivo que eles vão ter junto com a gente, né? Então a gente desenvolver um hobby junto com elas pode ser muito interessante. E bom, o meu exemplo foi essa questão da elétrica ali com o meu avô, né? Marcenaria e tal, que era uma coisa que ele manjava muito, mas tem tantas outras coisas que a gente pode trabalhar junto com elas, né? Às vezes um instrumento musical, a gente criar uma música juntos, fazer, ou um toca uma coisa, o outro toca outra. Pode ser alguma coisa de marcenaria também. Eu lembro que uma outra coisa que eu fiz com meu avô foi um banquinho de madeira também, que era muito legal. Eu tinha muito orgulho também de ter feito isso com ele, sabe? Pode ser uma pintura, pode ser escrever alguma coisa. O Pedro, ele ama escrever, ele já fez alguns livros, já comentei aqui também no podcast, comentei lá no meu Instagram também, que ele já escreveu um livro, ele já escreveu, na verdade, uma série de histórias, e aí você fazer alguma coisa junto com ele, você fazer parte disso também pode ser muito interessante. Então, o fazer com as próprias mãos e o fazer juntos pode criar memórias muito relevantes para essa criança e, assim, isso vai desenvolver demais a autoestima, vai desenvolver demais a criatividade e o próprio orgulho daquilo que ele está fazendo, né? Então, acho que se eu pudesse resumir esse episódio aqui para vocês, o primeiro ponto é para a gente tomar cuidado com o consumismo e a gente tentar ensinar as crianças que o consumismo desenfreado ele pode ser ruim para essa criança, até para a gente, né? E para o nosso bolso também. Então, a gente ensinar a ter valor pelas coisas eu acho muito importante. A gente também trabalhar a criatividade das crianças de alguma maneira. Então, o ócio é importante, o não ter tudo é importante para que elas consigam desenvolver as suas maneiras de brincar e criar novas maneiras de brincar. E por último, a questão de algum hobby, né? Da gente fazer alguma coisa junto com a criança para que elas desenvolvam essas memórias afetivas e que possa desenvolver também tantas coisas como o caráter, como o carinho e o respeito também pela gente, né? Pelos pais dessas crianças, né? É isso, seus lindos, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, por favor, se você teve alguma experiência parecida que você quer dividir com a gente aqui. Sempre enriquece muito aqui a discussão entre a comunidade de pais. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Valeu, um abraço. Tchau.